Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. A festa em casa do Greg estava no auge quando tudo mudou para Justin. Cerveja gelada, amigos a rir alto, a música a preencher o fundo, aquela atmosfera descontraída de sábado à noite que ele sempre apreciara. Estava sentado no sofá ao lado de Lauren, relaxado, participando numa conversa sobre relacionamentos, quando alguém mencionou um escândalo de traição que acabara de explodir no bairro vizinho. O tema tomou conta da mesa. Todos tinham uma opinião, uma história para partilhar, uma suposição sobre os sinais que deveriam ter sido óbvios. Foi então que ela falou, com um sorriso calmo nos lábios e aquele tom provocador que fazia toda a gente rir. Se eu alguma vez traísse, podem ter a certeza de uma coisa: o Justin nunca descobriria. A mesa explodiu em gargalhadas. O Greg quase se engasgou com a cerveja. Até o Justin forçou um sorriso, porque era o que se esperava dele. Porque todos acharam engraçado. Porque era só uma piada, certo? Mas não teve graça. Não para ele. Enquanto conduzia para casa naquela noite, o silêncio dentro do carro era denso. Ela mexia no telemóvel ao seu lado, despreocupada, mostrando-lhe ocasionalmente uma foto da festa, comentando como a decoração estava bonita ou como a comida tinha sido deliciosa. Justin apenas acenava, com as mãos firmes no volante, os olhos fixos na estrada iluminada pelos faróis. Aquela frase continuava a martelar na sua cabeça. Por que dizer aquilo? Por que frisar que ele nunca descobriria? Era arrogância, uma provocação ou uma confissão disfarçada de humor? Quando chegaram a casa, ela foi direta para o quarto, cansada, dizendo que ia tomar um duche e dormir. Justin ficou na sala, sentado no escuro, com apenas a luz suave do candeeiro ao lado do sofá. Pegou no telemóvel dela, que estava sobre a mesa de centro. Hesitou por alguns segundos. Sabia que não era correto, mas aquele comentário da festa ainda ecoava como um alarme dentro dele. Desbloqueou-o. Sabia a senha. Nunca houve segredos entre eles, ou pelo menos era nisso que ele acreditava. Passou os 20 minutos seguintes a percorrer mensagens, fotos, histórico de navegação. Nada, absolutamente nada fora do comum. Mensagens com amigas sobre almoços, queixas sobre o trânsito, memes parvos, fotos de comida, tudo normal, perfeitamente normal. Na noite seguinte, enquanto ela dormia profundamente ao seu lado, Justin pegou no portátil dela. Uma parte dele gritava que estava a cruzar uma linha perigosa, mas outra sussurrava que precisava de saber se estava a enlouquecer ou a ser enganado. O brilho azulado do ecrã iluminou-lhe o rosto enquanto iniciava uma investigação metódica que durou até às 3 da manhã. Começou pelos e-mails, caixa de entrada, enviados, lixo, spam. Verificou cada pasta meticulosamente. As mensagens eram todas banais. Confirmações de compras online, newsletters que ela nunca lia, conversas com amigas sobre encontros para almoçar, nada de suspeito. Verificou o histórico do navegador. Receitas, artigos de notícias, dicas de decoração, vídeos de yoga. Perfeitamente normal. Justin abriu pastas de ficheiros, vasculhando documentos, fotos, downloads. Examinou os metadados das imagens, à procura de algo invulgar. Nada. Verificou as senhas guardadas no navegador, a pensar se haveria algum site estranho. Uma conta oculta, apenas as habituais. E-mail, redes sociais, sites de compras. Analisou as aplicações instaladas, cada extensão do navegador, até mesmo o histórico de atualizações do sistema, em busca de qualquer vestígio de software de comunicação que pudesse ter sido instalado e removido. Prova zero. Foi então que a ausência de provas começou a parecer uma prova em si. Justin conhecia pessoas suficientes, amigos, colegas de trabalho, e todos tinham aquela desordem digital, natural, que vem de viver no mundo moderno. Uma conversa embaraçosa que deveria ter sido apagada,
mas foi esquecida. Uma foto questionável, enterrada numa pasta qualquer. Um e-mail que podia ser mal interpretado, aqueles pequenos deslizes que todos têm porque somos humanos e imperfeitos. Mas ela, nada, nem uma única coisa que pudesse ser mal interpretada. Era como se a sua vida digital tivesse sido curada por um profissional de relações públicas. Cada vestígio cuidadosamente apagado, cada conversa perfeitamente apropriada. E isso, ironicamente, preocupou-o ainda mais. Era isso que o perturbava. A perfeição, a completa falta de algo questionável. Nos dias seguintes, ele começou a observá-la mais de perto. As horas a que saía de casa, o tempo que demorava nas compras, as mensagens que verificava no telemóvel durante o jantar, antes de bloquear rapidamente o ecrã com um sorriso casual. Pequenos detalhes que antes pareciam insignificantes, agora tinham peso. Mas talvez fosse paranoia. Talvez aquela piada estúpida tivesse plantado uma semente de dúvida onde não deveria haver nada. Após uma semana de observação silenciosa e de mãos vazias, Justin tomou uma decisão. Sabia que continuar a espiar o destruiria por dentro. Ele não era assim. Se houvesse uma verdade escondida, um profissional teria de a descobrir. Se estivesse errado, perderia algum dinheiro, mas ganharia paz de espírito. Se estivesse certo, pelo menos saberia a verdade. Pesquisou discretamente online e encontrou um detetive particular com excelentes críticas, especializado em casos de infidelidade conjugal. O seu nome era Richard Morse, um homem de meia idade com 30 anos de experiência em investigação. Justin marcou um encontro num café, longe de qualquer lugar que frequentassem. Richard era exatamente o tipo de pessoa que se espera que um detetive seja: discreto, observador, com olhos que pareciam catalogar cada detalhe ao seu redor. Justin explicou a situação, desde a piada na festa até as suas tentativas frustradas de encontrar qualquer prova. Richard ouviu em silêncio, fazendo anotações ocasionais, num caderno de couro gasto. Quando Justin terminou, o detetive disse simplesmente: "Se ela é boa no que faz, você realmente não descobriria sozinho. Mas eu não sou você. Dê-me 5 dias." Os 5 dias seguintes foram os mais longos da vida de Justin. Manteve a sua rotina normal, foi para o trabalho, voltou para casa, jantou com ela, viu televisão, conversou sobre coisas triviais. Ela não mostrou nenhum comportamento suspeito, nenhum nervosismo, nenhuma mudança perceptível. Era a mesma mulher que ele conhecia há anos, com o mesmo sorriso, os mesmos pequenos hábitos, a mesma aparente transparência. Isso fê-lo questionar-se se estaria a enlouquecer, se teria desperdiçado dinheiro numa investigação baseada apenas numa piada inoportuna. No quinto dia, Richard ligou. A sua voz era calma, mas profissional. "Precisamos de conversar, pessoalmente." O estômago de Justin contraiu-se. Encontraram-se no mesmo café. Richard colocou uma pasta castanha sobre a mesa e abriu-a lentamente. Havia fotos, notas, recibos, um relatório detalhado de tudo do que ele descobrira nos últimos dias. "A Lauren", começou Richard, escolhendo as palavras com cuidado, "é extraordinariamente cuidadosa. Ela usa um telemóvel secundário, um daqueles pré-pagos descartáveis que podem ser trocados a qualquer momento. Varia os locais de encontro, nunca repete padrões de movimento óbvios, apaga constantemente os vestígios digitais. Ela é inteligente, meticulosa, pensa em tudo." Justin sentiu algo pesado a descer-lhe pela garganta. "Mas eu sou mais inteligente", continuou Richard, com um leve sorriso a tocar-lhe os lábios. "E ela cometeu um erro, um pequeno erro." Richard deslizou uma série de extratos bancários pela mesa. Eram do cartão de crédito dela. Apontou para uma série de transações semanais, sempre na mesma florista, sempre no mesmo valor, sempre às quartas-feiras de manhã. "Flores", disse Richard. "Todas as quartas-feiras, sem falta,
Ela compra flores nesta florista específica. Achei estranho porque você disse que ela não tem esse hábito em casa. Então, visitei o local. Justin olhou para o conjunto seguinte de fotos. Lauren a entrar na florista, a sorrir, a conversar com o funcionário. Outra foto mostrava-a a sair com um ramo embrulhado. Falei com a dona da loja, explicou Richard. Fingi que estava a pensar em agendar entregas regulares para alguém especial e perguntei como o serviço funcionava. Ela foi muito prestável, disse que tem clientes que fazem isso. Enviam flores semanalmente para endereços fixos. Pedi para ver exemplos dos cartões que acompanham. E lá estava. A foto seguinte mostrava um pequeno cartão bege com uma mensagem escrita numa caligrafia feminina e cuidada. Para o meu santuário, sempre tua, L. As iniciais? Ela assinava com as suas próprias iniciais. Justin sentiu uma mistura de raiva e algo como uma admiração mórbida pela sua audácia. Conseguiu o endereço para onde as flores são enviadas todas as semanas. Continuou Richard, virando mais páginas. É um apartamento a 20 minutos daqui. Fiquei de vigia. Na quarta-feira passada, ela apareceu pessoalmente, 2 horas depois de comprar as flores. Ficou lá durante 3 horas, né? Estas são as fotos. Justin olhou para as imagens. Lauren a entrar num prédio residencial discreto, chave na mão, como se fosse completamente natural. Outra foto mostrava um homem a abrir a porta do apartamento, puxando-a para dentro com um beijo. O rosto dele era nítido, sem sombras, sem ambiguidade. Justin não o reconheceu. Era um completo estranho, o que, de alguma forma, tornava tudo ainda pior. Não um amigo, não alguém do seu trabalho, apenas um estranho que Lauren tinha deliberadamente escolhido para o trair. Há mais, disse Richard, com a voz baixa. Investiguei o tipo. Ele não sabe que ela é casada. Ela disse-lhe que é divorciada, vive sozinha e está a reconstruir a vida. Ele pensa que eles têm uma relação exclusiva há 8 meses. 8 meses, Justin. Isto não é um deslize. É uma vida dupla, totalmente estruturada. Justin não disse nada por um longo momento. Apenas ficou a olhar para as fotos, para o relatório impecavelmente organizado, para a prova irrefutável de que a piada na festa não era uma piada. Era a verdade. E ela tinha razão. Ele nunca teria descoberto sozinho. Ela era demasiado boa, mas não o suficiente. O que vai fazer agora? Perguntou Richard, fechando a pasta e deslizando-a na direção de Justin. Isso depende de si, mas tudo o que precisa está aqui. Datas, horas, fotos, localização, até informações sobre ele, se precisar. Justin pegou na pasta, sentindo o seu peso nas mãos. Era engraçado como algo tão fisicamente leve podia carregar tanto peso emocional. Pagou a Richard, agradeceu-lhe com um aceno de cabeça e saiu do café. Conduziu sem rumo durante 1 hora, a processar, a planear, a decidir exatamente como iria lidar com aquilo. Não haveria nenhuma explosão emocional, sem gritos, lágrimas ou dramas desnecessários. Ele lidaria com aquilo da forma que ela merecia, com controlo, precisão e o mesmo cálculo frio que ela usara para o trair durante 8 meses. Na manhã seguinte, quarta-feira, Justin acordou cedo. Ela ainda dormia quando ele se vestiu e saiu de casa. Sabia exatamente onde ela estaria mais tarde. Conduziu até ao apartamento do amante e estacionou discretamente mais abaixo na rua. Esperou. Por volta das 11 horas, viu o carro dela aproximar-se. Ela estacionou, pegou no ramo de flores do banco de trás, com um sorriso calmo no rosto, e caminhou em direção ao prédio. Justin esperou mais 15 minutos, tempo suficiente para ela entrar, instalar-se, relaxar naquela falsa sensação de segurança. Subiu até ao apartamento. A porta tinha o número que Richard anotara.
Justin respirou fundo e tocou a campainha. Vozes abafadas vieram de dentro, passos a aproximarem-se. A porta abriu-se e o homem apareceu. O mesmo rosto das fotos, agora em pessoa, com um ar confuso, ao ver um estranho ali parado. Posso ajudá-lo? Perguntou ele, ainda a segurar o puxador da porta. Pode, respondeu Justin, a sua calma a surpreender até a si mesmo. Estou à procura da minha Lauren. Acredito que ela esteja aqui. A confusão do homem transformou-se em choque. Abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Atrás dele, Justin viu-a aparecer no corredor, ainda a ajeitar a blusa, o seu sorriso a desvanecer-se no instante em que os seus olhos encontraram os dele. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ela ficou paralisada, o rosto a perder toda a cor, os olhos arregalados como se estivesse a ver um fantasma. Justin, sussurrou ela finalmente, a voz a tremer. O que estás a fazer aqui? Vim retribuir o elogio que fizeste na festa, disse Justin, entrando no apartamento sem ser convidado. O homem recuou instintivamente, completamente perdido. Disseste que, se alguma vez me traísses, eu nunca descobriria. E sabes que mais? Tinhas toda a razão. Ela tentou recompor-se, aquela máscara de controlo a tentar regressar ao seu rosto. Justin, ouve. Eu posso explicar. Não é preciso, interrompeu Justin, tirando a pasta da mochila que trouxera. Pousou-a na mesa de centro, espalhando as fotos, os extratos, o relatório completo. Deixa-me poupar-te o esforço. És meticulosa. Telemóvel descartável, mudança de locais, 0 pegadas digitais, realmente impressionante. Eu procurei no teu telemóvel, no teu portátil, em tudo. Não encontrei nada. O homem pegou numa das fotos, olhando-a incrédulo. Tu és casada? Perguntou ele, a voz a subir. Disseste-me que eras divorciada. Deixa-me continuar, disse Justin, ignorando a interrupção. Olhou diretamente nos olhos dela, os olhos que amara durante tanto tempo. Pensaste em tudo, exceto numa coisa, as flores, todas as quartas-feiras, à mesma hora, na mesma florista, para o mesmo endereço de entrega. Esse foi o teu erro. Um pequeno, quase invisível, mas foi o suficiente. Ela tremia agora, os punhos cerrados ao lado do corpo. Como é que tu... Eu nunca teria descoberto sozinho, concluiu Justin, um sorriso amargo a tocar-lhe os lábios. Nisso tinhas razão, mas um detetive descobriu por mim, e sabes o que ele disse? Justin pegou no relatório, folheando até a página específica. Aqui deixa-me ler. A suspeita é extremamente inteligente, meticulosa e cautelosa. Demonstra um planeamento sofisticado e uma execução impecável. No entanto, até os padrões comportamentais mais subtis acabam por se revelar sob observação profissional treinada. Em outras palavras, tu és boa, mas ele é melhor. O silêncio no apartamento era sufocante. O homem estava agora sentado no sofá, com a cabeça entre as mãos, a processar que também tinha sido enganado. Ela apenas olhava para Justin, as lágrimas finalmente a começarem a rolar pelo seu rosto. Toda aquela confiança arrogante a evaporar-se como névoa ao sol. 8 meses, continuou Justin, a sua voz ainda assustadoramente calma. Durante 8 meses, construíste isto, uma vida paralela inteira. Mentiste-me a mim, mentiste-lhe a ele, mentiste a toda a gente. E aquela piada na festa? Não era uma piada, estavas a gabar-te, estavas tão confiante que não resististe a esfregar na minha cara o quão inteligente eras e o quão tolo eu era por não notar. Eu lamento, soluçou ela, as suas palavras a quebrarem-se. Justin, eu... Não, cortou ele, levantando uma mão, mantendo o controlo. Ele não estava ali para humilhar ninguém, apenas para pôr fim a uma mentira que o estava a destruir por dentro.
Não faças isso. Não me insultes com desculpas vazias agora. Tu não lamentas. Tu lamentas ter sido apanhada. É uma grande diferença. Ele pegou numa das fotos da mesa, aquela que a mostrava a entrar no prédio com as flores. Sabes o que me impressiona mais? A dedicação. Flores todas as semanas. Cartões escritos à mão. 8 meses a manter isto. Não foi um erro, não foi um momento de fraqueza. Foi uma escolha consciente e repetida, semana após semana. Ela tentou aproximar-se, mas Justin deu um passo atrás. Não, disse ele com firmeza. Perdeste o direito de me tocar, de ter qualquer proximidade comigo no momento em que decidiste construir esta mentira. Olhou em volta do apartamento, procurando qualquer vestígio que ela tivesse deixado. Nenhuma foto nas paredes, nenhuma moldura, nenhuma prova física que revelasse quem ela realmente era. Nada que não pudesse ser apagado em minutos. Mas havia sinais de intimidade cuidadosamente colocados. O vaso com as flores do dia, 2 bilhetes de cinema, dobrados na mesa de apoio, uma garrafa de vinho aberta, uma manta feminina no sofá. Ela sabia exatamente até onde podia ir sem correr riscos. Um romance completo, meticulosamente descartável. Nenhuma foto, murmurou Justin com um sorriso frio. Sempre pronta a desaparecer, não é? O homem finalmente encontrou a sua voz. Eu não sabia sair, disse ele, desesperado por se distanciar da situação. Ela disse-me que estava sozinha, divorciada há 2 anos, a reconstruir a vida. E você acreditou, concluiu Justin sem malícia na voz. Porque ela é boa nisto. Muito boa. Acredite em mim, eu percebo. Virou-se novamente para ela. Quantas outras mentiras! Onde estavas quando dizias que estavas no cabeleireiro? Quando dizias que uma amiga precisava de ajuda? Quando trabalhavas até tarde? Quantas dessas histórias eram verdade? Ela não respondeu. Apenas olhou para o chão, as lágrimas a caírem no tapete. Todas, continuou Justin, respondendo à sua própria pergunta. Eram todas mentiras, não eram? Cada vou chegar tarde, cada preciso de tratar de umas coisas, cada desculpa perfeitamente plausível era apenas mais uma camada nessa vida falsa que construíste. Ele colocou cuidadosamente as fotos de volta na pasta, os seus movimentos deliberados e calmos. Sabes o que é mais triste? Eu acreditei naquela piada. Por um segundo, depois de a teres dito, pensei, ela está a brincar. Ela nunca faria isso. Mas não estavas a brincar, pois não. Estavas a gabar-te. Estavas tão confiante na tua própria inteligência que não resististe a esfregar isso na minha cara. Eu nunca te quis magoar, sussurrou ela, a voz a falhar. Mas magoaste, respondeu Justin simplesmente. Magoaste-me no momento em que escolheste fazer isto. Magoaste-me cada vez que me olhaste nos olhos e mentiste. Magoaste-me quando te riste daquela piada, sabendo exatamente o que estavas a fazer. Podes não querer que eu descobrisse, mas definitivamente querias magoar-me. A diferença é que querias magoar-me sem consequências. Ele pegou na pasta, segurando-a com força. Vou-me embora agora. Quando chegares a casa hoje, as minhas coisas já não estarão lá. Já falei com um advogado ontem. Vais receber os papéis do divórcio até ao final da semana. Justin, por favor, podemos conversar sobre isto? Não há nada para conversar, disse ele, caminhando em direção à porta. Fizeste as tuas escolhas com cuidado, deliberadamente durante 8 meses. Agora vive com elas. Ele parou na porta, virando-se uma última vez. O homem continuava no sofá, perdido. Ela estava no meio da sala, as lágrimas a mancharem a sua maquilhagem perfeitamente aplicada. Ah, e só para que saibas, acrescentou Justin, olhando diretamente para ela. Podes ficar com o teu pequeno santuário. Vais precisar de um lugar para morar, de qualquer forma. Fechou a porta atrás de si e desceu as escadas.
cada passo a parecer mais leve que o anterior. Não havia satisfação na vingança, não realmente, mas havia algo próximo do alívio. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era melhor do que viver numa ilusão. Tinha sido enganado durante 8 meses, mas não seria enganado por mais um dia. As semanas seguintes foram uma sequência mecânica de procedimentos legais. Justin mudou-se para um apartamento mais pequeno, mais confortável, do outro lado da cidade. Era um espaço moderno e minimalista, sem memórias presas às paredes ou aos móveis. Comprou tudo novo, escolhendo deliberadamente peças que não se assemelhassem em nada ao que tinham antes. Não se tratava de apagar o passado, mas de não carregar os seus resíduos para o futuro. Ela tentou ligar várias vezes nos primeiros dias. O telemóvel tocava a horas estranhas, sempre que ele tentava concentrar-se em algo. As mensagens começaram curtas e evoluíram para parágrafos longos e desesperados, primeiro pedindo uma chance para explicar, depois implorando por perdão, e eventualmente tentando se justificar, culpando as circunstâncias, o casamento, até mesmo ele, em momentos de desespero. Justin leu todas até a 10ª mensagem. Depois disso, bloqueou o número dela. Não por raiva, mas por necessidade. Cada mensagem era como reabrir uma ferida, que precisava de tempo para cicatrizar. O processo de divórcio foi surpreendentemente rápido, comparado às histórias que ele ouvira de outros. Com as provas meticulosamente reunidas por Richard, não havia muito espaço para disputas ou negociações prolongadas. O advogado de Justin apresentou tudo de forma clara e objetiva. Ela não tinha uma defesa plausível, nada para argumentar contra as fotos datadas, os extratos bancários e um relatório profissional detalhado. O próprio advogado dela deve tê-la aconselhado a aceitar os termos sem resistência. A divisão de bens foi feita de forma justa, mas clínica, cada item catalogado e separado, como se estivessem dissolvendo um negócio, não um casamento. Justin não pediu nada além do que era legalmente seu. Ele não buscou vingança financeira, nem tentou deixá-la desamparada. Ele só queria sair de forma limpa, sem pontas soltas, emocionais ou financeiras. Havia uma linha clara que ele se recusava a cruzar. A diferença entre justiça e crueldade. Ele queria a primeira, não tinha estômago para a segunda. Durante o processo, ele descobriu mais detalhes. O amante, um homem chamado Brian, que trabalhava numa empresa de consultoria, terminara tudo com ela imediatamente após a revelação. Ele também se sentiu traído, enganado, usado. Ela havia construído mentiras tão elaboradas para ambos que nenhum deles conseguia mais confiar numa única palavra que saísse da boca dela. Brian até entrou em contato com Justin uma vez, para se desculpar por algo do qual ele nem sabia que fazia parte. Justin aceitou o pedido de desculpas. O homem também era uma vítima, apenas de uma maneira diferente. 3 meses após o confronto, Justin a viu no supermercado. Ela estava no corredor de limpeza, empurrando um carrinho quase vazio, o cabelo preso de qualquer maneira, sem maquiagem, usando roupas casuais que normalmente só vestia em casa. Ela o viu no mesmo instante e, por um momento, seus olhares se cruzaram por cima das prateleiras. Havia algo diferente nela. A confiança havia desaparecido completamente, substituída por um olhar cansado e derrotado. Ela abriu a boca como se fosse dizer algo, mas Justin apenas acenou levemente com a cabeça e continuou andando. Não havia raiva nem dor, apenas indiferença. Através de conhecidos em comum, ele soube mais tarde que ela se mudara para um apartamento pequeno, começara num emprego diferente e estava basicamente reconstruindo sua vida do zero. Uma parte dele se perguntava se ela havia aprendido algo com tudo aquilo, se ganhara alguma perspectiva sobre as consequências de suas ações, mas era apenas uma curiosidade passageira. A verdade é que ele já não se importava. Aquele capítulo de sua vida
A pessoa que ele fora, quando estava com ela, tudo parecia pertencer a outra pessoa agora. Justin começou a frequentar uma nova academia. Fez amizade com pessoas que não tinham nenhuma ligação com seu passado e começou a trabalhar em projetos que adiara por anos. Havia uma estranha liberdade em recomeçar sem o peso de mentiras ocultas ou suspeitas silenciosas. Ele podia simplesmente existir sem questionar cada palavra, cada olhar, cada pequeno detalhe que antes o fazia duvidar de sua própria sanidade. 6 meses após a finalização do divórcio, Justin estava num bar com novos amigos, quando alguém contou uma história sobre infidelidade. A mesa riu, fez piadas, comentou sobre sinais óbvios e bandeiras vermelhas. Alguém perguntou a Justin se ele já havia passado por algo assim. Ele deu um gole em sua cerveja, pensou por um momento e simplesmente disse: "Sim, mas não vamos falar sobre isso esta noite." E mudou de assunto. Porque a verdade é que ele não precisava mais reviver aquilo. Ele não precisava explicar, justificar ou buscar validação. A piada na festa tinha sido a confissão que ela nem sabia que estava fazendo. E Justin, em vez de ignorar o instinto que gritava dentro dele, escolheu buscar a verdade, por mais dolorosa que fosse. E no final, essa verdade o libertou. Ele nunca teria descoberto sozinho. Nisso, ela estava certa, mas ela estava errada sobre uma coisa. Alguém sempre descobre, sempre. Pode levar dias, semanas, meses, até anos, mas segredos carregam peso e, eventualmente, sob a pressão certa, até a fachada mais cuidadosamente construída desmorona. E quando isso acontece, nenhuma quantidade de inteligência, planejamento ou cautela pode reconstruir o que foi destruído. Justin aprendeu que a confiança não é algo que se recupera. Uma vez quebrada dessa forma, tão deliberada, tão calculada, ela simplesmente deixa de existir. E talvez, apenas talvez, essa tenha sido a consequência mais pesada de todas. Não o divórcio, não a divisão de bens, não a exposição pública, mas a perda permanente e irreversível da capacidade de confiar naquela pessoa novamente. E para alguém que construiu uma vida inteira sobre segredos e mentiras, essa foi uma sentença mais pesada do que qualquer tribunal poderia impor. Às vezes, tarde da noite, Justin ainda pensava naquela festa, no riso dela, na confiança absoluta com que ela dissera aquelas palavras. E ele se perguntava se, em algum momento, durante aqueles 8 meses, ela sentira culpa, se tivera noites sem dormir, se questionara suas escolhas. Mas então, ele se lembrava das flores, dos buquês semanais enviados com cartões românticos, das horas cuidadosamente escondidas de uma vida dupla, meticulosamente mantida, e ele sabia a resposta. Não, ela não sentiu culpa, apenas orgulho de sua própria astúcia, até um momento em que essa astúcia não foi suficiente, até que a piada se tornou uma confissão, e a confissão se tornou o fim de tudo. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!